Oi, meus amores, tudo bem? Vamos fazer agora o nosso dever de ciências. Em ciências, nós faremos o livro das páginas 142 até 144, ok? E para casa, vocês farão duas páginas, 89 e 90, tá bom? Então, vamos abrir aí nosso livro na 142. E aí, a tia vai ler lá em cima com vocês uma parte que tá assim, ó. Após a realização das experiências. Aí eu vou deixar bem fixado aqui com vocês. São essas experiências das páginas de trás que na última aula eu falei que nós faríamos depois. O que acontece? Nesse bimestre, ainda mais pro final, quando a tia terminar essa parte que eu preciso fazer do livro, eu vou fazer uma videoaula com vocês só com experiências. E aí a gente faz essas experiências daqui do livro, tá bom? Por isso que a tia pulou algumas, porque eu vou deixar para gravar uma aula apenas com experiências, tá? Então, vamos lá. A tia vai ler, embora a gente não tenha feito essa experiência, vocês vão entender. Vamos lá. Após a realização das experiências, o menino concluiu que os materiais que se aquecem de maneira mais rápida também esfriam mais rapidamente. Além disso, compreendeu que os materiais que demoram mais tempo para se aquecer mantêm a temperatura quente por mais tempo. Ele e a mãe dele ficaram satisfeitos com essas descobertas e gostaram de ser detetives por algumas horas. Agora, o menino quer fazer descobertas sobre o aquecimento de outros materiais. Veja a seguir alguns materiais que ele estudou. Então, tem aí, olha, materiais que aquecem e resfriam rapidamente. Aquele que quando o sol bate ou a gente bota numa fogueira, ele aquece, ele fica mais quente muito mais rápido. São esses materiais, olha, o ouro, o alumínio, o ferro e a prata. São elementos que aquecem muito rápido. Eu vou te dar uma experiência, vou falar uma coisa rapidinho para vocês. Esse colarzinho que a tia usa aqui, olha, esse colar ele está no meu pescoço há mais de 15 anos. Ele não sai do meu pescoço para nada, ele é de ouro. Sempre que eu vou colocar alguma coisa no forno, é engraçado que eu abro o forno para colocar alguma coisa lá dentro, eu sinto isso daqui queima rapidinho. Eu tenho que botar e sair muito rápido, porque só aquele calor do forno em cima de mim aquece muito rápido esse cordãozinho aqui. Entendeu? Só para vocês terem uma noção de como que é o aquecimento desses materiais. Eles são muito mais rápidos, tá? Embaixo agora, materiais que demoram mais para esquentar e resfriar. Então, esses demoram mais tempo. São eles uma cortiça, que é aquela rolha de garrafa de champanhe, de vinho, tem aquela rolinha que tampa, aquilo ali quase não aquece. O plástico também demora mais para aquecer, a borracha e o tecido. Então, vamos lá no mão na massa, ó. Observe as imagens a seguir, depois circule as imagens de materiais que aquecem rapidamente. Então, vamos lá. A gente já viu lá em cima, ó, que o ouro, o alumínio, ferro e prata aquecem mais rápido. Então, o que tem aí que são desses materiais que vocês precisam circular? O parafuso e a panela, tá vendo? Porque o parafuso normalmente é ferro e a panela é alumínio. Esses dois materiais aquecem muito mais rápido do que esses outros que aí estão, né? Como o tecido, que é esse vestido, né? A cesta de plástico, a sacola e o banco de madeira. Tá bom? Então, vamos para 143 agora. Ambientes quentes e frios. Você já notou que há animais em diversas partes do mundo? Os animais são capazes de suportar as condições do ambiente onde vivem. Será que um urso polar conseguiria viver em um deserto quente? Será, gente? Acho que não, né? Um lagarto do deserto sobreviveria às temperaturas baixas dos árticos? Será? Acho que também não, né? Em nosso planeta, podemos encontrar seres vivos em ambientes muito frios e outros em ambientes muito quentes. Para que esses seres consigam viver nesses ambientes extremos, eles apresentam características adaptativas, que está escrito aí do lado no glossário, se vocês quiserem pode sublinhar o que são as características adaptativas, tá? São aspectos que ajudam um ser vivo a sobreviver às condições do ambiente em que vive. Por exemplo, o urso polar, ele tem aquela camada de pele mais grossa, aquele pelo mais grosso. Exatamente, isso é uma característica adaptativa para ele poder sobreviver ao ambiente em que ele vive. Entenderam? Então, vamos lá, vamos ler embaixo. Ambientes quentes e secos.
Sobreviver a ambientes quentes pode ser um desafio para um ser vivo. O calor extremo eleva a temperatura do corpo e aumenta a perda de água pela respiração ou pelo suor. Muitas vezes, um lugar quente também pode ser muito seco, ou seja, não tem água suficiente. Quando falta água em uma região, a presença de plantas torna-se rara, pois existem seres que dependem da água para se desenvolver. Assim, além da região muito quente, por pouca água, também pode ter pouco alimento para os animais. Como será que os animais conseguem viver nesses lugares muito quentes? Para sobreviver a esse tipo de ambiente, os organismos dos animais passaram a apresentar mecanismos para reduzir a perda de água e, consequentemente, diminuir o calor do corpo deles. Outros animais apresentam ainda mecanismos para facilitar a perda de calor para o ambiente. Vamos lá para a nossa próxima página. Animais adaptados a ambientes quentes. Então, agora a gente vai ver os animaizinhos que vivem nas regiões mais quentes, tá? Um exemplo de animal que sobrevive a regiões muito quentes é o camelo. Você sabia que ele pode beber até 100 litros de água de uma só vez? Vocês sabiam disso? Pois é. Dessa forma, ele consegue manter o corpo hidratado por até 3 semanas. Quando a hidratação do camelo começa a diminuir, ele elimina a quantidade de urina. Ai, perdão, gente, eu te ler de novo, tá? Vou ler só essa parte, ó. Quando a hidratação do camelo começa a diminuir, ele elimina a quantidade de urina a ser eliminada. Desse jeito, ele limita. Ai, eu tô lendo. Gente, apagou. Esquece, a tia vai ler de novo. Esses meio que elimina, não elimina, limita. Vamos lá. A tia vai ler esse parágrafo de novo. Quando a hidratação do camelo começa a diminuir, ele limita a quantidade de urina a ser eliminada. Desse jeito, ele consegue se manter hidratado por mais tempo. Quer dizer, ele demora mais tempo para urinar, né? Para fazer xixi. Então, com isso, aquela água que ele bebeu tanto fica armazenada no corpo dele. A raposa do deserto, também conhecida como feneco, tem orelhas bem grandes. Com orelhas desse tipo, o animal perde calor mais facilmente para o ambiente. Assim, as raposas do deserto mantêm o corpo delas fresco, mesmo que estejam em um ambiente muito quente. Outra característica são as patas desse animal, que são cobertas por pelos espessos, quer dizer, são pelos mais grossos. Esses pelos protegem a raposa do deserto da areia muito quente, né? Então, ela protege mais a camada de pele dela. O pelo espesso, que é um pelinho mais grossinho, protege mais, consegue proteger a pele dele para ela não pegar tanto aquela quentura que é o ambiente em que ela vive. Vamos lá com a lupa na mão, ó. Além do camelo e da raposa do deserto, pesquise outro animal que vive em desertos. Em seguida, desenhe no espaço a seguir o animal que você encontrou. Depois, escreva uma característica adaptativa que permite esse animal sobreviver ao deserto. Então, vocês podem fazer isso aí depois. Façam primeiro, pesquise o animalzinho, tá? Um animalzinho que vive no deserto. E qual a característica que ele tem para ele sobreviver a esse tipo de ambiente, tá bom? Então, vocês vão fazer o desenho do animalzinho aqui e escrever só uma característica aqui para eles. Podem fazer essa pesquisa agora no final da aula, tá bom, gente? Então, Ciências vai ficar por aqui. Não esqueçam, vocês farão as páginas 89 e 90 para casa, tá? Um beijo, até semana que vem.